Boa tarde a todos. Hoje nós vamos continuar com o assunto de sistema respiratório, com a nossa aula prática. Para início de conversa, nós discutimos a questão da entrada do ar nessas vias aéreas superiores, que vai ser pela narina. Para ter essa conformação de narina, para ela ficar aberta e conduzir esse ar tanto para inspiração como para expiração deste ar, nós temos um arranjo de cartilagens que mantém esse orifício aberto constantemente, porque a ideia é que esse animal tenha a capacidade de inspirar e expirar o tempo inteiro, senão ele vai morrer asfixiado. Essa narina na verdade, é a abertura do nariz, e o nariz é um conduto de passagem de ar. Esse conduto é uma forma de túnel e nós temos projeções da mucosa com uma estrutura cartilaginosa dando uma forma de conchas para aumentar a superfície de contato e ao mesmo tempo manter e conduzir esse ar para regiões específicas da cabeça e também para a nasofaringe. Observem que aqui neste desenho do cão, nós temos o osso incisivo e o osso maxilar, e aqui o osso nasal, e esse arranjo das cartilagens aqui nesse nariz, formando, o início, a região rostral do nariz. Portanto, a conformação de túnel é dado por essas cartilagens. Ao centro, nós temos um septo nasal. Esse septo separa o nariz direito do nariz esquerdo e, consequentemente, também a narina direita da narina esquerda, conforme tá aqui nessa imagem de uma vista lateral direita da cabeça de um suíno. Então nós temos aqui a narina direita e o nariz direito. Esse arranjo cartilaginoso permite que esse ar passe tranquilamente por esse nariz. Nós temos que observar também, além da diferença das espécies, as diferenças de raça. Aqui, esse animal com a cabeça de um bracocefálico, por exemplo, uma raça aqui, o Pug, esse arranjo de nariz mais exprimido, mais achatado. Então, as conchas também que vão estar dentro desse nariz vão estar mais apertadas, mais enroscado uma na outra, e então isso interfere também na respiração desse animal. Nessa imagem vocês observam a cartilagem nasal lateral dorsal e a cartilagem nasal acessória lateral. No próximo slide, vocês conseguem observar a conformação dessa narina. Então, nos cães, esse aspecto característico, com um filtro separando aqui, claramente a narina direita da narina esquerda, ela continua até chegar no lábio. O suíno, ele tem um plano rostral nesse nariz devido à capacidade que ele tem de fuçar, a terra, o local onde ele está, para conseguir o seu alimento.
E isso é muito devido à presença desse osso nasal, esse osso que fica aí na região rostral, esse osso rostral aqui no nariz do suíno. Já o bovino, ele tem um arranjo do nariz já conectando com o lábio. Então é um plano nasolabial. E esse aspecto aqui, né, em vírgula, né, muito parecido aqui com o do equino também. O equino, ele tem um arranjo todo especial para manter esse nariz com esse aspecto aqui mais aberto lateralmente dessa narina, que eu vou explicar daqui a pouco. Olha esse focinho aqui do ovino, né, ele também tem um arranjo mais alongado lateralmente, né? Um filtro característico, é diferente do bovino, apesar de ser um ruminante. Com relação a essas cartilagens, vamos estudar agora a conformação delas para fechar esse osso nasal, nesse conjunto. Não é só o osso nasal, né, pessoal? Nós temos o assoalho ali, o palato, o osso incisivo. Dorsalmente nós temos o osso frontal, caudalmente o esfenoide, junto com o etimoide, o vômer, que estão se organizando para montar esse túnel de passagem. Essa região rostral, ela tem essa conformação de conjuntos cartilaginosos para manter esse túnel aberto. Então, observe essa imagem do cone, que ela está muito bonita, mostrando o septo nasal e esse arranjo da cartilagem nasal lateral, ó, lateral dorsal, e a cartilagem nasal acessória lateral. Então, dependendo das espécies, várias cartilagens nasais acessórias podem emergir das cartilagens nasais laterais, justamente para manter esse nariz aberto, essa narina, né, esse espaço inicial aberto. Como é tecido cartilaginoso, e é claro, nós temos internamente a mucosa, externamente a pele, quando esse animal morre, isso tudo vai ser macerado e vai ficar só a parte óssea, o constituinte ósseo aqui. O que eu quero que vocês imaginem que essa projeção do nariz é matéria orgânica. Então, nós temos uma estrutura óssea que mantém uma estrutura básica, mas rostralmente é uma organização de tecido cartilaginoso, com epitelial, conjuntivo, se organizando aí para projetar esse nariz. Tá muito interessante também essa imagem aqui do Koenig, mostrando no nariz do equino esse arranjo. Observem que ele tem essa cartilagem alar, que é característica do equino, e o septo centralmente, uma cartilagem nasal lateral dorsal. Olha o osso incisivo, o canal interincisivo. Agora vamos observar uma outra imagem para entender essa conformação do nariz do equino. Lembrando que nós temos cartilagens laterais, dorsal e ventral, cartilagem acessória lateral, que está ausente no equino, mas os outros animais apresentam, inclusive nós vimos ela aqui, ó, nessa imagem, a cartilagem acessória lateral, que está fechando aqui dorsalmente. Aquela imagem do suíno tá muito bonita, vamos voltar lá para ver ela. Olha aqui, ó, a acessória lateral fazendo essa curva para manter essa conformação
lateral desse nariz. Olha aqui no cachorro, nesse desenho, também tá bem interessante, né? Aqui, ó, ela. Veja que nós temos o septo centralmente e a cartilagem, no caso aqui, acessória lateral e a cartilagem dorsal. Também nós temos as cartilagens alares, que só tem aqui no equino. Com relação ao equino, se vocês observarem que o nariz tem uma extensão grande, essa narina ela é mais aberta lateralmente devido à existência desse divertículo nasal. O divertículo nasal nada mais é do que um saco cutâneo, é uma dobra da pele, da mucosa, que faz com que essa narina fique mais aberta, dá um aspecto de vírgula aqui, né? Esse arranjo, ele ocorre justamente por causa da existência da cartilagem alar. Ela vai formar esse divertículo. Em anatomia, pessoal, quando nós temos um encontro de estruturas, nós chamamos de comissura. Então, nós temos aqui, nessa região dorsal, aqui é o divertículo nasal, encontrando aqui com a cartilagem alar. Essa região nós chamamos de comissura dorsal da narina. E aqui ventralmente, a comissura ventral da narina. Então, lateralmente o divertículo nasal, o septo que está aqui centralmente, e a cartilagem alar, dando sustentação para essa dobra de pele aqui. Qual o objetivo? Quando você encontra aqui o divertículo nasal, que lateralmente, nessa região, no divertículo nasal, nós vamos puxar e procurar aqui o ósteo nasolacrimal. Esse ósteo, ele ósteo em anatomia sempre quer dizer abertura. Ele é a abertura do ducto nasolacrimal, que está vindo lá do lago lacrimal. Vamos colocar aqui esse olho. Então, o lago lacrimal fica aqui, ó, no encontro das pálpebras, ou seja, na comissura aqui entre o encontro dessas pálpebras, fica na região aqui da terceira pálpebra. Esse é o espaço onde tem o lago lacrimal, o acúmulo de lágrima aqui. E essa lágrima ela escorre por um ducto e vai desembocar nessa região do divertículo nasal. Então, a gente vai abrir e aí nós vamos observar esse divertículo. É importante porque caso haja um entupimento desse ducto, nós podemos passar uma sonda aqui e resolver o problema do animal, tá? Portanto, outro fator importante que vocês precisam ter noção, para passagem da sonda nasogástrica, que é muito comum passar sonda nasogástrica em equino. Equinos têm muito problema no sistema digestório e uma das formas de resolver é aplicando medicação a nível de estômago, enfim. O fato é, você tem que passar uma sonda para chegar no estômago, e no equino nós optamos por passá-la pelo nariz. Então, quando vocês forem passar a sonda nasogástrica, vocês têm que tomar cuidado para introduzir essa sonda ventralmente e medialmente a esse nariz. Então, nessa região ventral e se jogando aqui para a região do septo, ventralmente, porque o septo está no meio. Para evitar
você passar nessa região do fundo de saco, que é o divertículo nasal. Senão você pode ter uma dificuldade de passar essa sonda. Então vocês vão optar por sempre passar ela medialmente e ventralmente. Seguindo o nosso estudo, é importante que vocês tenham a noção de como distribui nessa cavidade nasal os nervos para coleta de informação sensorial, no caso aí o aroma. Então, para sentir o odor, sentir o aroma de tudo, as partículas odoríferas estão circulando no ar. E como esse animal vai captar a informação? Se aquele cheiro é agradável, não é agradável, se ele é perigoso, não é perigoso. Então, esse processamento é feito a nível de sistema nervoso central. Mas para chegar essa informação lá, o axônio que está no nervo, e aqui a inervação ela é puramente aferente, ou seja, são só receptores que estão coletando a informação. Esses neurônios, esses axônios que estão nesses nervos, eles ficam na mucosa olfatória. A maioria deles fica na região do septo nasal e na região aqui etimoidal, onde nós temos a concha etimoidal, células etimoidais. Então a gente tem muita inervação nessa região e também aqui a nível de septo. Outro nervo também muito importante aqui que está coletando informações, mas no caso vai ser sobre feromônios, são os nervos aqui vômero-nasais. A região vômero-nasal, ela fica, é um espaço na região do palato duro e ela tem dois condutos de passagem. Antes de eu continuar aqui falando do órgão vômero-nasal, quero que vocês compreendam que tanto o nervo vômero-nasal como os nervos nasais aqui, que estão coletando a informação das partículas odoríferas que vieram do meio externo, né, estão circulando aqui no nariz, elas vão se confluir e vão atravessar esse espaço do osso etimoidal. A gente chama de lâmina crivosa do osso etimoide. Então nós temos aqui, ó, a lâmina direita e a lâmina esquerda, e vai conduzir para o nervo, primeiro par craniano, que é o nervo olfatório. Quando eles atravessam essa lâmina, parece uma peneira, né? Então os nervos atravessam aí, eles entram na caixa craniana, justamente formando o primeiro par. O nervo olfatório, ele é enorme, não é, pessoal, nos animais. Já no ser humano ele ficou pequeno porque nós optamos por desenvolver cérebro. A gente precisava de espaço na caixa craniana e para isso o nariz ficou muito reduzido no ser humano. Já nos animais, a informação de olfato é importantíssima para manter ele conectado com o meio ambiente e se proteger de um provável ataque. Então, o sistema de coleta de informação de olfato nos animais é bem mais desenvolvido que o nosso, por exemplo. Então, essa riqueza, né, que nós temos desses tufos de nervos coletando a informação. Tranquilo? Agora eu vou continuar falando do órgão vômero-nasal. Ele fica nessa região do palato e para chegar dentro desse túnel de passagem nós temos duas comunicações. Quais são elas? O ducto incisivo. Esse ducto ele fica atrás do dente incisivo. Nós temos uma abertura aqui, e número 9, por onde esse ar entra na cavidade oral
passa por esse túnel e vai para o espaço do órgão vômero-nasal. Outra região que ele também pode chegar aqui é via nasal. Então, o ar que está aqui no nariz, ele também vai entrar por esse ducto, só que a nível nasal, e o mesmo trajeto vai para o órgão vômero-nasal. As partículas de ferormônio que estão nesse ar precisam entrar junto com o ar nesse ducto incisivo e também aí no ducto pela via nasal para chegar no órgão vômero-nasal. E os receptores que se especializaram só na coleta de informação de ferormônio que estão aí no órgão vômero-nasal coletar informação. Para isso, o animal tenta sugar o máximo de ar presente. Por exemplo, o ferormônio, qual o objetivo do animal? É saber se aquela fêmea está no cio. Então, ele vai cheirar a região da vulva, da genitália, para ver se ali se tem ferormônios. E ele vai abrir o máximo possível a narina e a cavidade oral, para que esse ar cheio de ferormônios, que ele imagina que vai ter, aí ele quer só ter certeza se aquela fêmea está no cio mesmo. E aí os receptores vão dizer, não, tá, vai processar essa informação do sistema nervoso central, vai dizer, não, ela realmente está no cio ou não. Espera mais um pouco, não está na hora ainda da cópula, vamos dizer assim, tá? Então, essa região do órgão vômero-nasal, ela é bem desenvolvida também nos animais que nós estudamos aqui. Seguindo o nosso estudo, nós precisamos compreender o arranjo interno nessa cavidade nasal. Para isso, lembra das cartilagens que formam ali a narina, né? Aquele arranjo bem interessante para mantê-la sempre aberta. E internamente nós também temos um arranjo cartilaginoso que mantém túneis de passagem dentro desse nariz. Essa imagem ela tá bem didática para vocês entenderem. Olha aqui o septo nasal separando o nariz direito de nariz esquerdo. Isso em toda a extensão desse nariz. Aí nós temos uma concha dorsal que ela se projeta aqui do osso nasal. Nós temos aqui, ó, uma projeção da concha ventral. Então a cartilagem ela sai aqui do osso maxilar e se projeta para dentro, parece uma borboleta. Deixa eu ver se eu tenho uma outra. Ó, essa imagem aqui, esse aqui é do equino. Agora comparem aqui com a do bovino, tá linda essa imagem, olha. Ela se projeta aqui do osso maxilar e faz uma espiral, tanto ventral como dorsal, para formar a concha ventral. Então, ela tem uma grande extensão. A concha dorsal ela é mais estreita aqui, ó. Então, ela se projeta, ela também tem um espaço interno. Lembrando que espaços em anatomia nós chamamos de seios. Então, nós temos o seio da concha dorsal, os seios aqui da concha ventral. Ok. Repetindo, septo nasal, concha dorsal e aqui a concha ventral. Essa imagem do ovino, ela tá bacana porque ela tá a nível do premolar aqui, esse dente, aqui é o dente premolar, aqui o outro dente premolar, septo nasal, olha, o seio da concha dorsal, seio da concha dorsal. Aqui nós temos, ó, a projeção da concha ventral. O que eu quero que vocês imaginem? É essa concha, ela
tem um arranjo que forma esse espaço interno. Aqui dentro nós temos o seio da concha ventral. Mas enfim, outra informação importante que nós precisamos ter em mente são esses espaços que se formam aí entre as conchas. Então, nós estudamos aqui as conchas, no caso, dorsal e ventral. Tá faltando a média etimoidal. Para nós estudarmos a concha média, a concha etimoidal, preciso mostrar um corte mais profundo, mais caudal desse nariz, uma vista sagital, daqui a pouco eu vou mostrar. Mas eu vou aproveitar essas imagens aqui para a gente discutir os espaços entre as conchas, que a gente chama de meatos. O meato é o espaço entre a concha. Vamos, por exemplo, qual é o meato dorsal? Ele está presente aqui entre a concha dorsal e o teto desse nariz. Qual é o meato ventral? Já é o espaço entre a concha ventral e o assoalho desse nariz. Meato nasal comum é esse que tá aqui, ó, do lado do septo nasal. Ele é comum a todos os espaços. E aí ele segue pelo septo nasal até chegar lá na coana. A gente tem também o meato nasal etimoidal. Então precisa de um corte mais caudal para a gente ver a concha etimoidal. Aí vocês vão... O espaço que tem ali naquela concha etimoidal é o espaço do meato etimoidal. Eu vou aproveitar também essa imagem que tá aqui, ela tá bem interessante, para vocês verem esse espaço. Então, ele também é um corte transversal da cabeça a nível de dente molar. Observem que aqui, ó, é o assoalho do nariz. Aqui dente e aqui o palato duro. Esse espaço aéreo, ele está aqui na região do osso maxilar. Então, é um espaço que nós chamamos de seio maxilar. Nesse espaço do seio maxilar, nós vamos ter um seio paranasal, que chama seio paranasal maxilar. Conecta também com o nariz. Essa imagem está muito bonita, mostrando esse seio paranasal maxilar. Ou seja, o ar que está no nariz, ele entra nesses espaços dentro do crânio, como o seio maxilar que eu estou mostrando aqui nessa imagem. Ou seja, é revestido internamente por mucosa e ele está conectado com esse espaço do nariz. A importância nós já discutimos na aula teórica desses seios, né? Vamos repetir aqui: ele serve para aquecimento e resfriamento do ar. Ele serve também como caixas de ressonância do som, né, para amplificar o som que veio da laringe, especificamente ali das cordas vocais. Se for aves, né, o som ele é emitido pela siringe, que é aquele espaço que fica ali ao final da traqueia, na bifurcação para brônquios. Então, ou seja, esse som, quando ele volta para ser ecoado para o meio externo, né, para se comunicar, ele entra no nariz e vai para esses espaços, esses seios paralelos ao nariz, e ampliam o volume, né, desse som. Bem interessante o arranjo, é bem bolado. Esta imagem aqui, ela tá mostrando a concha. Olha que bacana, né? A concha dorsal
no equino. Aqui a concha ventral nesse equino. Uma concha média. A concha média e a concha etimoidal, elas estão localizadas caudalmente esse nariz. Então, vamos fazer um corte aqui, é o caudal, e aqui é mais rostral. Lembrando que aqui é o palato duro, aqui palato mole, dente incisivo, lábio superior. Pois bem, essa concha nasal conduz o ar, esse ar ele se joga aqui para essa região da concha etimoidal. Olha que bacana, aqui também nós vimos, ó, concha dorsal, aí foi rompido nesse espaço aqui da concha dorsal, e é até interessante isso para nós, porque a gente observa aqui o seio maxilar, e aqui nós temos o seio do osso frontal. Ao final aqui o espaço do osso etimoide, então aqui é a concha etimoidal. Não tá dando para vermos aqui nesse corte a concha média, nesse antímero, no outro antímero, no outro corte da cabeça, dá para ver bem a concha média nessa peça lá no laboratório. Aqui, para vocês se sintonizarem, é onde está o cérebro, na caixa craniana. Portanto, a base da caixa craniana, quem faz esse assoalho aqui, é o osso esfenoide. Tem um espaço aqui embaixo, que é o seio esfenoidal. Tá bonito para ver aqui nessa imagem. Deixa eu ampliar para vocês enxergarem melhor. Esse espaço aqui é o espaço do seio esfenoidal. E aqui nós temos as conchas, a concha etimoidal. Lembra daquele nervo etimoidal, que o nervo olfatório, desculpa, ele está passando aqui nessa região para entrar na lâmina crivosa, ó. A lâmina crivosa do osso etimoide fica nessa região, aquela peneirinha que eu mostrei no crânio, naquela outra imagem. E aí ele atravessa para chegar aqui no bulbo olfatório, o nervo bulbo olfatório. Essa imagem está muito interessante. A concha ventral, o ar que entra aqui na concha ventral, ó, ele vai desembocar aqui nessa região da coana. A coana é esse espaço, né, onde o ar ele está sendo jogado para a faringe. Lembrando que aqui é o assoalho do nariz, né, o osso palatino, o palato duro está aqui. Depois a gente tem um arranjo muscular de palato mole, que foi cortado uma parte aqui do palato mole, mas ele fica aqui. E essa região, finalzinho aqui da coana, é o que nós chamamos de nasofaringe. Então, nós temos o espaço que conecta a faringe com o nariz, que é a nasofaringe. O que conecta a faringe com a cavidade oral é a orofaringe. Nós não temos aqui o conjunto do aparelho ileoide, da laringe, a traqueia foi retirado nessa peça, mas ele ficaria nesse espaço. Mais para frente eu trago novamente essa imagem para a gente discutir a tubofaringe. Deixa eu só continuar o raciocínio aqui para a gente comparar o equino com o bovino, esses espaços das conchas. Tá muito bonito nesse esquema, mostrando a concha dorsal, a concha ventral, concha média e a concha etimoidal. Vamos ver agora na peça aqui do laboratório. Deixa eu ampliar a imagem para ficar melhor para vocês analisarem aí. Lembra? Concha ventral, concha dorsal, e a concha média está entre as duas conchas. Essa ponta aqui é a concha média. E aqui é a concha esfenoidal, etimoidal.
O ar que entra aqui no nariz, pelo meato comum, lembra que o meato comum que está passando do lado do septo, né? É comum a todas as conchas, não é isso? A concha dorsal, a concha ventral, ele segue aqui para a região da coana e vem para a faringe. Então aqui é nasofaringe, esse espaço aqui é palato duro e aqui palato mole. Aqui língua, ó, tudo isso aqui é língua. O corpo da língua, ó, a ponto, o ápice da língua, corpo da língua e aqui a raiz da língua. Esse espaço aéreo aqui, ó, é o espaço da cavidade oral. Então, o final dessa cavidade oral é a nasofaringe. Aqui nós temos a laringe e aqui esôfago. Então, este espaço, ele é a famosa laringofaringe. Lembra que a faringe se divide em 3 porções: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Então, a faringe é esse espaço aqui, ó, é um espaço bem estreito, mas importantíssimo para que nós possamos, por exemplo, passar uma sonda, não é? Nasogástrica, desculpa, orogástrica, tanto faz, né? Tanto a nasogástrica como a orogástrica, como passar a sonda que para passar tubo para injetar o anestésico, não é isso? Por via inalatória, ele vem na cavidade oral e vai entrar aqui na laringe com a ideia de jogar o gás para traqueia, não é isso? Para sedar o animal. Vocês vão aprender isso lá na frente, na disciplina de anestésio. E tudo isso que eu estou discutindo com vocês sobre a faringe é para que compreendamos essa organização desse estreito espaço que se chama faringe. Essa imagem também ela é bem interessante desse desenho, né? Mostrando aqui o ar entrando pelo nariz, passando para a coana e da coana vindo para a nasofaringe. E a tendência do ar que passa por aqui é entrar para a laringe. Pessoal, a laringe ela está constantemente aberta no animal quando ele está em repouso. Então é normal, o ar entra aqui e vem para a laringe e vice-versa, né? Na expiração, o ar sai lá da traqueia e tem essa tendência de voltar para ser expelido para o meio ambiente. Ok, então o animal também pode estar deglutindo o ar, isso é normal, não tem problema, você pode respirar pela boca também, não é? Então esse ar entra aqui pela cavidade oral e se tiver aberto aqui a laringe, ele vai entrar. Por que eu estou falando se tiver aberto? Se o animal estiver ingerindo o alimento, estiver mastigando para engolir, então vai deglutir. No processo de deglutição do alimento, a língua, que é esse músculo aqui maravilhoso, né? Esse arranjo, são vários músculos que formam essa língua. Quando eles contraem, a raiz da língua, ela vai empurrar essa cartilagem da laringe, que chama epiglote. Então, ela empurra a língua, contrai e empurra a epiglote. A epiglote tampa a laringe. Vai tampar a região de abertura dessa laringe, que nós chamamos de glote. Quando ela empurra a epiglote tampa a glote, o que está dentro da boca vai passar para o tubo do esôfago. Por isso que quando o animal está deglutindo, não entra alimento para dentro da laringe e consequentemente para a traqueia e depois pulmão. Mas se o animal estiver numa má posição, tiver a cabeça torta,
pode acontecer que esse mecanismo de fechar a epiglote, fechar a glote não funcione e aí o animal engasga. O engasgar é isso, é entrar conteúdo para tubulação de esôfago. Desculpa, para tubulação de laringe, né, e traqueia. Isso não é legal, porque pode levar, imagina, uma infecção a nível de pulmão, pode levar uma pneumonia grave, não é? Então, tem esse mecanismo de fechar a glote para isso. Pode acontecer também do animal estar ingerindo ar e esse ar ir para o esôfago, né? Pode estar acontecendo, a gente está engolindo ar, não é possível. Por exemplo, quando o animal está estressado, tem alguns cavalos que têm esse hábito, né, de ficar mordendo a baia, ali, a porta. Ele está mordendo ali, está estimulando esse processo de deglutição. E aí ele está jogando saliva e ar também para dentro desse estômago, o que não é legal, porque chega no estômago, pode levar a uma gastrite, né? O tubo digestório é ativado e pensa que vai chegar alimento, mas não é nada de alimento, né? É saliva e ar. Isso pode levar a uma gastrite, devido a um hábito, vamos dizer que o animal está estressado e está com essa mania, então é complicado, tem que tentar controlar para que esse animal pare com esse hábito de ficar deglutindo o ar aí, ficar mordendo, né? No caso aí a porta nesse meu exemplo, ok? Esse arranjo da faringe, pessoal, nada mais é do que uma organização de musculatura esquelética para fechar esse túnel de passagem. Ele está comunicando o que vem de nariz pela coana e o que vem de boca pela cavidade oral a um túnel que vai jogar para esôfago ou para a laringe. Então, esse estreitamento desse canal nada mais é do que a faringe. Observando nesta imagem, vocês estão vendo aqui a região da coana, ó, nariz, o ar vem aqui nesse espaço, tudo aqui é coana. Então, aqui nós temos a nasofaringe e aqui, ó, a língua, que é a raiz da língua. Então, aqui é orofaringe, aqui laringe e aqui esôfago. Então, este espaço aqui é a laringofaringe, aqui é a nasofaringe e aqui é a orofaringe. Lembra dos seios que eu falei, paralelos ao nariz? Os seios paranasais? Nós temos os seios que são das conchas, mas nós também temos espaços aéreos paralelos a esse nariz. Por isso que é paranasais, paralelos ao nariz. E entre esses seios paranasais, nós temos o seio maxilar, que está nessa região do osso maxilar, já mostrei no slide anterior. Ele nada mais é do que um espaço entre as lâminas internas e externas dos ossos aí da face, nessa região da maxila. E nós temos o seio frontal. Esse seio frontal, ele é o único espaço nos gatos e nos equinos. Nas outras espécies, ele começa a se ramificar em outros espaços. São vários espaços que se conectam, formando essa região aqui da fronte, não é? Da testa do animal. Nessa imagem aqui, num corte sagital do equino, vocês observam, tá bem bonito aqui o espaço do seio frontal. E aqui é a abertura do seio maxilar. Já tínhamos até discutido isso em outro slide, não é verdade? O seio esfenoide, ele está ausente nos cães, nos ovinos e nos caprinos, que é esse espaço aqui abaixo da caixa craniana, né? Um espaço que tem no seio esfenoidal.
O outro seio que existe é o seio palatino, que está no osso do palato. Ele existe em ruminantes e nos equinos. Infelizmente, nesse corte aqui não foi possível identificar, mas tem um outro corte. Deixa-me ver se esse aqui. Aqui tá pequeno o corte, mas dá pra ver. Deixa eu aumentar ele para vocês. Essa região aqui, ó, é o espaço do seio do palato. Aqui é o palato duro. Então, é o seio palatino. Certo. Também é interessante nós discutirmos aqui a bolsa gutural, que só existe nos equinos. Pessoal, a bolsa gutural, ela também pode levar a casos de inflamação. Como esses seios paranasais também podem inflamar. Por isso que a gente estuda eles aqui, né? É necessário resolver. O animal está sentindo um incômodo, muita dor devido ao aumento da pressão nesses espaços aéreos. Então, se a gente tem uma reação inflamatória ou alérgica, que seja, que ela começa primeiro com... É muito comum com processo alérgico, depois ela acaba inflamando, e aí a gente tem... pode vir coleção de pus, e aí já é um caso infeccioso. Pode ser a nível de nariz. Se for a nível de nariz, nós temos a região dos rinos. Rinos quer dizer nariz. Então, ite, inflamação. Então, nós temos uma rinite. Quando ela vai para os seios paranasais, aí depende de onde ele está localizado, né? Ele vai levar também esse processo inflamatório. Aí nós chamamos de sinusite. Então, seio frontal, ele é muito atingido, seio maxilar. Então, quando nós temos uma coleção de pus, até ela ser drenada, porque ela precisa sair desse espaço, vir para o nariz, para escorrer, né, e vir para o meio externo. E isso leva muito desconforto no animal e dor, porque aumenta muito a pressão interna dentro do crânio. E a mesma coisa acontece com a bolsa gutural, porque a bolsa gutural ela não é seio paranasal, mas ela é uma projeção da tuba faríngea. Pessoal, a tuba faríngea que está a abertura, deixa eu aumentar mais para vocês visualizarem melhor essa imagem. Ela é bem interessante. Nós temos aqui, ó, lembra? Concha ventral, palato duro, aqui vem palato mole, região de faringe. Aqui é a coana. Então, nessa região aqui da coana, nós temos uma grande abertura nos equinos, que é a abertura da tuba faríngea. Lembra que em anatomia, aberturas nós chamamos de ósteo. Então, especificamente, esse risco que tem aqui é o ósteo da tuba faríngea. Tuba, pessoal, faríngea, quer dizer tubo, é um ducto que conecta a faringe com a orelha média. Então, a tuba faríngea, ou antigamente era a trompa de Eustáquio, ela conecta essa orelha média. Lembra da bulha timpânica, aquele espaço ali na região do osso temporal, onde estão os ossículos da audição? Martelo, bigorno, estribo. Então, aquele espaço ali do meato, né, da concha, da bulha timpânica, ele tem uma abertura que conecta aí com a faringe. Então, uma infecção de garganta pode levar a uma infecção de ouvido na orelha média, que é complicadíssimo para tratar, devido ao local ser muito difícil de chegar a medicação. Mas enfim, nos equinos, para complicar mais ainda essa história,
existe um grande espaço dentro dessa tuba faríngea que nós chamamos de bolsa gutural, que está nessa tuba faríngea. Aqui na imagem, vocês podem observar que tem um espaço. Esse espaço aqui, ele é grande. Ele fica entre o atlas, a faringe e a coana. Então, esse espaço que nós temos aqui é justamente o espaço aonde está a bolsa gutural, que pode vir a inflamar, e aí é necessário fazer o tratamento. Só existe nos equinos. Se tiverem dúvidas, vocês podem ir postando aí no chat que eu estou lendo, viu, pessoal? Olha que interessante, nós estudamos tudo que existe ali dentro do crânio, fomos para a faringe, lembrando aqui, antes que eu me esqueça, que nós temos também nas aves um arranjo de espaços aéreos. Nas aves nós temos aqui a região da maxila e a região da mandíbula. Dentro desse nariz, há uma abertura, que é a narina do nariz, nós chamamos opérculo nasal. Ela também tem um septo nasal, separando o nariz direito e o nariz esquerdo. Ela tem as conchas nasais, só que as conchas aqui elas chamam de o rostral, média e caudal, tanto direita como esquerda. Os espaços nasais, do mesmo jeito, são os meatos. E também a região de coana. Coana, lembra que é onde está conduzindo esse ar para a faringe. É o mesmo arranjo. Depois de nós estudarmos aí na cabeça esses espaços, nós vamos agora para a laringe. Porque nós estamos estudando o sistema respiratório. A organização da laringe é bem interessante. Antes de eu continuar com a laringe, tem uma pergunta aqui. A bolsa gutural mesmo que tuba faríngea? Então, a bolsa gutural, sim, ela faz parte da tuba faríngea. É uma dilatação da tuba faríngea. Vocês têm que imaginar que é um conduto, dilatou, continuou o conduto e chegou na orelha média. Então, faringe, aí vem o ósteo, entrou no ducto, dilatou, que é a bolsa gutural, continuou e chegou na orelha média. Isso, a bolsa gutural é esse espaço que faz parte da tuba faríngea, nos equinos. Muito interessante o arranjo, né? Pessoal, continuando aí para essa faringe, e aí logo em seguida, na laringofaringe já tem contato com a laringe, nós temos uma organização de 4 cartilagens. Epiglote, cartilagem aritenoide, cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Nós observamos aqui no desenho, tá bem interessante. Então, a cartilagem, a epiglote, tá aqui elas, uma vista dorsal, né? A gente observa ela dessa formato, aqui no bovino. Lembra que a do cão, ela é mais pontuda, ela parece um triângulozinho. A gente vai ver daqui a pouco em outro slide. A cartilagem aritenoide, aquela dorsal. A cartilagem cricoide, gente, é a que está em contato estreito com a traqueia. Ela é um anel, tá? Ela está nessa região e já conecta com os anéis traqueais. E a cartilagem tireoide. Essa cartilagem tireoide, ela é a base.
a mais ventral delas. Vocês têm que imaginar que elas se organizam para formar um tubo e manter aberto. Lembra que a ideia toda de sistema respiratório é manter o conducto aberto para entrada e saída de ar. Senão esse animal vai morrer asfixiado. E como sair de uma faringe, que é um espaço muito apertado, né? E ir para a traqueia. Então, eles se organizaram de uma forma que ela é maleável, mas ela não se trinca, ela não se quebra, ela não se desfaz. E ela está sempre aberta. Como? Ela mantém uma base ventral, que é a cartilagem tireoide. Vou mostrar nessa imagem aqui, que tá muito bonita essa dissecação. Olha a cartilagem tireoide aqui do bovino. Ela é bem ampla, tá vendo? Tô fazendo a volta dela aqui. Olha ela articulando aqui com a cartilagem cricoide. Lembra que a cricoide é esse anel? Deixa eu voltar um pouquinho. Tá vendo? Esse anel aqui é a cricoide. Esse anel é justamente... Deixa eu jogar ele aqui para frente. Tá vendo? Essa organização aqui, ela está aqui, ó. É um anel. Aqui nós temos essa ponta, é a cartilagem epiglote, que no bovino ela é mais espalmada, ela é mais larga. E em cima, aqui nós temos a aritenoide. Essas 4 cartilagens se organizam de tal forma que mantém esse túnel aberto. Vamos ver agora no cachorro. Mesmo arranjo, só que como não foi dissecado, os músculos estão aí, vocês vão ter mais dificuldade de observar a articulação delas. Lembra que aqui é uma articulação com músculos, a cartilagem, músculo conjuntivo, né? E aí elas se mantêm, ela se movimenta. Lembra da epiglote? A epiglote precisa fechar. A epiglote é essa tampinha aqui, ó, tem vermelho. Então, o que que acontece? A língua que está aqui na frente, quando ela contrai, ela empurra essa tampinha que fecha a abertura, que é a glote. A mesma coisa aqui, ó, a epiglote vem cá, encosta na aritenoide e fecha. A glote é essa abertura entre a epiglote e a aritenoide. E tanto a epiglote como a aritenoide, elas estão fixadas, tá vendo? A epiglote e a aritenoide estão fixadas na cartilagem tireoide. Olha a sombra aqui, tá muito bacana esse esquema aqui. Vocês têm em amarelo a cartilagem tireoide, vermelho a epiglote e verde a aritenoide. E ao final de tudo, aquele anel que é a cricoide. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui embaixo nós temos a cartilagem tireoide, cartilagem epiglote. Aqui tá difícil de vocês verem a aritenoide e a cricoide. Por isso, eu vou mostrar no outro slide. Antes de eu ir para o próximo slide, eu quero que vocês já comecem a sintonizar as faces, igual tá aqui. Face lingual, face laríngea, base e ápice da epiglote. Lembra que eu falei que a língua vai empurrar a epiglote? Então, a língua fica aqui. Essa face da epiglote é a face que está voltada para a língua. Então, face lingual. Esta face é que vai fechar e vai fechar a glote, ou seja, a face laríngea. A base, gente, a base vai estar articulando com a cartilagem tireoide. E o ápice nada mais é do que essa pontinha aqui, tá? Mas essa ponta mais estreita aqui da cartilagem epiglote. Que nós estamos falando só da cartilagem epiglote aqui.
Nós temos aqui, com relação à cartilagem tireoide, incisura tireoídea, rostral e caudal. Incisura é sempre um vão, é um vínculo, é uma entrada, tá? Então, se vocês forem imaginar aqui, né, você tem uma entrada rostral e uma caudal. Então, essas incisuras, vocês têm que imaginar que ela é côncava e ela tem reentrâncias, rostral e caudal. Então, aqui nessa rostral vai estar articulando com a epiglote. Este que está escrito aqui, ó, proeminência laríngea, também chamada de pomo de Adão. A gente usa muito esse termo pomo de Adão em humano. Você já viu que tem pessoas que têm uma projeção aqui mais alta? Então, aquela lá é a proeminência da laringe. É mais alto, é a laringe e é o pomo de Adão. Tomem cuidado que tem pessoas que confundem a cartilagem tireoide achando que ali está a glândula tireoide. Não está. A glândula tireoide, ela está localizada mais caudalmente à laringe. Ela está abraçando a traqueia, tá? Então, não confundam. Tem gente que pensa que a glândula tireoide envolve a cartilagem tireoide. Não é assim. Quando vocês forem palpar a glândula tireoide no animal, na clínica, ou lá na patologia precisar examinar a glândula tireoide, vocês vão procurar a laringe, vai palpar a laringe, e a glândula tireoide está caudal, tá? Então, é só para vocês ficarem espertos aí para identificar a localização da glândula tireoide. Também ela tem um corno rostral e um corno caudal. O corno tá vendo aqui, ó, essa projeção. Deixa eu tirar minha webcam, senão vocês não vão conseguir. O corno aqui é uma vista lateral esquerda. Deixa eu tirar a cartilagem cricoide aqui. Então aqui é uma vista lateral esquerda e aqui é o corno que ele está falando, corno rostral, e aqui é o corno caudal. Olha na vista lateral direita, nós temos um corno rostral e aqui um corno caudal. Esta aqui, ó, é a cartilagem cricoide. Aqui, cartilagem aritenoide e aqui a cartilagem epiglote. Esse pomo de Adão, pessoal, ele é essa projeção aqui, ó. Tá vendo? Nada mais é do que a projeção tanto da cartilagem cricoide como da cartilagem tireoide. Fica mais alto, mas ela é dura porque é cartilagem. Isso, né? Nesse conjunto da cartilagem tireoide e da cricoide. Veja que a cricoide também é alta. Eu não sei explicar por que existem algumas pessoas, é mais proeminente do que outras, se é mais um sexo feminino masculino, não sei dizer. Mas em pessoas mais magras, né, é bem visível, você consegue palpar com muita facilidade. Certo? Agora, seguindo aí, com uma vista agora dorsal dessa laringe, olha que imagem bacana. Aqui você tá vendo claramente a cartilagem epiglote, que no cão parece uma lança. No bovino ela é mais arredondada. No equino também ela tem um aspecto mais pontudo, mas ele em curva. Agora no cão ela parece realmente um triângulo, é muito bonita a cartilagem, cartilagem epiglote no cão.
Observem que aqui nós temos a cartilagem aritenoide articulando com a cartilagem epiglote. Esse espaço aqui aberto entre as duas cartilagens nada mais é do que a glote. É por este espaço que vocês vão ter que passar a sonda ou o tubo, vamos melhor dizendo, né? Você vai entubar o animal, por exemplo, na anestesia inalatória. É por aqui. Existem alguns casos de edema de glote. O edema de glote significa que esta região está inchada e ela incha e chega a tampar a glote. Quando ela está tampada, lembra que eu falei que o arranjo todo é organizado para manter a tubulação aberta e o ar conseguir entrar e sair? Então, se está edemaciado e chega o momento de fechar, esse animal vai morrer por asfixia. Concorda comigo? Então, os edemas de glotes, eles são preocupantes, são casos de emergência, é muito comum em casos alérgicos. Então, tem que resolver o problema para que esse edema diminua e aí o ar consiga passar. Caso não consiga fazer isso rapidamente, tem que abrir a traqueia, o ar tem que passar, senão ele vai morrer asfixiado. Olha que confuso, não é verdade? Então, nessa vista dorsal, dá para vocês compreenderem bem como é o arranjo da epiglótico aritenoide. E quando a língua, que essa aqui é a face laríngea da epiglote. Na face lingual da epiglote, quando o músculo da língua contrai, ele empurra a face lingual da epiglote e aí ela vai tampar esta região. Por isso que num processo de deglutição, né, o alimento ele vai passar, ele não vai entrar aqui dentro da glote, porque vai estar fechado, a epiglote vai tampar aqui, né, junto com a aritenoide, ela se organiza e aí o alimento passa por cima e vai para o tubo do esôfago. Acho bacana demais essa imagem. Vocês também podem encontrar nos livros o termo adito da laringe, que também é a entrada da laringe, essa região da glote. Vestíbulo da laringe, pessoal, é outro termo. Quando nós usamos vestíbulo em anatomia, significa a entrada, aquela sala de entrada, o hall de entrada de uma casa, é a região do vestíbulo daquela casa. Então, o vestíbulo aqui da laringe, olha, tá vendo? Aqui é a região da glote, a região do adito da laringe, a região da entrada. Então, esse espaçozinho que tem aqui é o vestíbulo da laringe. Olha aqui a cartilagem aritenoide, ela se articulando aqui com a cartilagem tireoide, que tá aqui na base. Aqui, ó, cartilagem cricoide, né? Aquele anel fechando. Então, a cartilagem aritenoide também articula aqui com a cricoide. E elas vão se organizando de tal forma que formam um túnel. Essa prega entre a aritenoide e a tireoide aqui forma uma prega mucosa que vibra. É a famosa prega vocal. Então, o ar passa por aqui, vai vibrar essa membrana e aí vai emitir sons. Também tem que tomar muito cuidado, né, pessoal, na hora que for passar o tubo, né, foi entubar o animal para não machucar essa região das pregas vocais. Vocês estão percebendo que é conectado, né? Olha aqui, a cartilagem cricoide e aqui os anéis, ó, 1 anel, 2 anéis, 3 anéis, 4º anel da traqueia, anel cartilaginoso. Então, eles estão conectados um com o outro para manter esse túnel sempre aberto. Essa imagem do equino aqui também, eu acho ela interessante para vocês compararem com o do bovino.
Lembra que eu falei que a cartilagem epiglote do equino também é pontuda, né? Ela não é triangular igual a do cão, mas ela tem uma ponta. É diferente do bovino, que é mais arredondada. A cartilagem tireoide dele também é bem comprida, né? Parece um losango. A região do vestíbulo da laringe, a prega vocal aqui, ó, entre a cartilagem aritenoide e a cartilagem tireoide. Aqui nesse arranjo, nessa peça, esse bloco inteiro aqui, nós temos um bloco do equino. Veja o comprimento dessa traqueia, tá? Aqui é a língua. Deixa eu aumentar um pouco a imagem para ver se vocês enxergam aqui a glândula tireoide, que dá para ver. Ela tá bem aqui, ó. Essa glândula, se eu aumentar mais, acho que não vai contribuir, mas aqui tá a glândula tireoide e a laringe está aqui. Ó, lembra aquela projeção que a gente falou, pomo de Adão, que a gente fala mais de humano? Então, tá aqui. Então, aqui, ó, é a laringe e aqui é a glândula tireoide. Nós temos o arranjo de toda a traqueia. O pulmão tá pequeno aqui porque ele não tá inflado, na verdade. Ele fica mais, vamos dizer, ele parece ser pequeno, mas quando ele infla, ele ocupa toda aquela grade de costelas do equino, que é enorme, na verdade. 18 costelas é muita extensão. O que nós precisamos saber de traqueia? Que é uma pilha de anéis cartilaginosos, e esses anéis cartilaginosos não se fecham completamente. Eles têm aqui o dorso da traqueia, ela tem um vão, o anel, olha, aí a gente tem arranjos diferentes, né? A gente tem um anel que quase encosta um no outro, o dos ruminantes, que é em forma de gotinha, o do suíno também se sobrepõe, do cão é mais aberto, mais elíptico, e o arranjo do músculo traqueal. O músculo traqueal do cão é o único que é externo a esse anel cartilaginoso. Nas outras espécies, o músculo traqueal é interno ao anel. E externamente de todo esse conjunto, de todas as traqueias, nós temos a adventícia e internamente a mucosa. O arranjo dessa traqueia, ela não se fecha completamente, não é um anel inteiriço, ele tem um vão, justamente para permitir que ela possa se deformar. Imagina que tá passando o tubo do esôfago aqui em cima e aqui tá a traqueia. Esse tubo do esôfago encheu e tá empurrando aqui, ó. Então ela tem uma maleabilidade, mas ela não quebra, ela não trinca, porque ela tem esse espaço e o músculo traqueal ajuda nessa movimentação, permitindo sempre que o canal fique aberto para passagem do ar, mesmo ela se deformando, né? Porque nós temos o esôfago que corre aí, a gente tem artéria, tem veia, né? A própria movimentação no pescoço, né? Esse animal estica o pescoço, ele fica, e aí a traqueia tem que acompanhar o movimento. Também vocês precisam já ter em mente como é a subdivisão dos brônquios. Então, essa pilha de cartilagens, elas seguem juntas na região cervical,
entra na cavidade torácica, na região do mediastino cranial. E aí, quando ela está no mediastino médio, é necessário ela bifurcar para ir para os pulmões. Então, essa região de bifurcação, quando ela separa nos brônquios principais, direito e esquerdo, nós temos esse encontro aqui, a gente chama de carina. Carina é um espessamento que tem aqui, né, que permite que ela se separe, né, e mantenha uma firmeza nessa tubulação. Então, ela tem uma crista aqui internamente, a região da carina. Então, nós temos aqui brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, e assim, né, em todas as espécies. Nos bovinos e suínos, existe um outro brônquio principal que nós chamamos de brônquio traqueal. Ele está indo para o pulmão direito e ele é ramo dessa tubulação, só que da traqueia e não na bifurcação. Ah, então existe um terceiro brônquio principal aí chamado brônquio traqueal, que vai jogar ar para o lobo cranial do pulmão direito, em suínos e bovinos. Falando em bifurcação aí, né, na formação desses brônquios, eu quero que vocês compreendam o arranjo dessa árvore brônquica. Olha que interessante aqui. Foi dissecado esse animal, esse que é um feto bovino, uma vista lateral esquerda. Olha aqui, o gradil de costelas foi cortado aqui. Então, aqui é a cúpula pleural, aqui é o externo, aqui diafragma, enfim, todo o tórax, coração. E aqui nós temos a árvore brônquica. Ficou aqui o arranjo desses brônquios. Foi retirado o parênquima do pulmão, para vocês imaginarem como é o arranjo da condução de ar dentro do órgão. Eles estão inflando, que coração, pulmão direito, pulmão esquerdo. Olha lá, pulmão direito. Aqui é a parte da cúpula pleural e aqui é onde vai estar o diafragma. Então, essa aqui é a face diafragmática. A lobação de pulmão direito, né? Que é a incisura cardíaca. Deixa eu inflar mais. Olha que lindo, ó. Lobo cranial do pulmão direito, lobo médio, lobo caudal. Deixa eu passar mais um pouco. Aqui, ó, o lobo acessório. Isso tudo no pulmão direito. Eles fizeram uma incisão do gradil de costelas nesse equino para retirar. Isso aqui é uma vista lateral esquerda. Observem a posição do diafragma, que teve que fazer a incisão, né, na parte muscular aqui do diafragma, que está presa a essas costelas, justamente no recesso costo diafragmático, formando aquela pleura. Lembra o recesso costo diafragmático da pleura parietal? Então, nós temos diafragma vindo aqui para o externo, todo o externo aqui, cúpula pleural e aqui a coluna vertebral torácica. Nós temos aqui o pulmão, lobo caudal, lobo cranial do pulmão esquerdo, coração. O coração está revestido pela pleura mediastinal e também pelo pericárdio. Ele vai fazer uma incisão
nesse arranjo, ou seja, externamente pleura mediastinal, ele está cortando o conjunto de pleura mediastinal e pericárdio fibroso e pericárdio seroso parietal, face parietal. Quando ele retira o coração de dentro do saco pericárdico, nós vamos ter aqui o órgão. O que está brilhando aqui é a pleura visceral, face visceral ou epicárdica, a mesma coisa. O ápice do ventrículo esquerdo. O que interessa para nossa aula de hoje é o pulmão. Então ele está retirando aqui, tá afastando o lobo caudal. Ele vai mostrar aqui o mediastino caudal. Ele tá acabando rompendo, tá vendo? Aqui já rompeu, aqui ele passou a faca. Esse nervo é o nervo frênico vindo para o músculo diafragma, tá lindo aqui na imagem, nervo frênico. Essa parte branca aqui é o centro tendíneo do diafragma. Esta região é a região do mediastino cranial. Então tá aqui, mediastino cranial, que estava rompido, né? Agora ele vai fazer a incisão no hilo pulmonar. Ele está cortando o hilo, que é onde entram e saem estruturas para esse pulmão, e o ligamento pulmonar. Ó, o ligamento pulmonar que prende esse pulmão no diafragma. Retirou o pulmão. Esta região onde entram e saem estruturas para o pulmão chama hilo pulmonar. Está na região do mediastino médio. Vou aproveitar, já que a imagem tá interessante, ele está mostrando o esôfago, aqui no mediastino caudal, e está pinçando, ó, o esôfago, essa tubulação, vai entrar no hiato esofágico, e aqui, ó, os dois nervos vagos, esquerdo, né? Nervo vago esquerdo, ramo dorsal, e o nervo vago esquerdo, ramo ventral. Olha que show que tá aqui em cima a aorta descendente. Ele está apontando agora para essa cadeia aqui, que é a cadeia simpática. Tá linda, né? Aqui acompanhando o corpo vertebral. Então, nós vimos no equino como que é a disposição do pulmão esquerdo. Lembrando que o nome dos lobos é de acordo com os seus brônquios. O brônquio primário, né? Que vai dar origem ali a essa lobação. Então, fica esse exercício para vocês fazerem em casa. Quando a gente tem a árvore brônquica, nós temos a lobação desse pulmão. A gente já discutiu isso na aula teórica. Vamos trazer aqui para identificar nas peças. E aqui o lobo, a lobação de pulmão esquerdo é bem mais tranquila, já falei para vocês, devido ao coração se localizar no antímero esquerdo, acaba que a lobação do pulmão esquerdo ela é mais simples. Ela fica dividida em lobo cranial e lobo caudal. Aí, esse lobo cranial, ele pode se subdividir. Na maioria das espécies, ele se subdivide. Então, nós temos o lobo cranial, que nós observamos aqui, só que aqui é uma vista direita, né? Tem que ser uma vista esquerda, nós estamos falando agora. A gente tem o lobo cranial, sua parte cranial e a sua parte caudal. E o lobo caudal. Só os equinos, a gente acabou de ver lá no vídeo, tem o lobo cranial e o lobo caudal. Simples desse jeito. Por que ele loba menos? Ele tem mais espaço no seu tórax. Lembra que ele tem muitas costelas em relação aos outros animais que a gente estuda. E aí ele não precisa ficar se
se subdividindo, se lobando mais para caber, encaixar ali melhor. Ele tem mais espaço, então ele acaba se dividindo menos do que a dos outros animais. Então, o pulmão, vocês viram lá no vídeo, né, enorme. Em compensação do cachorro, né, várias subdivisões, né, que o seu tórax é mais estreitinho do que a do equino, por exemplo. Já o pulmão direito, ele tem mais espaço, né, ele se subdivide mais. No lobo cranial, no lobo caudal, o lobo médio, que aparece aqui no pulmão direito, e também o lobo acessório. Todos os animais têm lobo acessório. Esse lobo acessório, ele tem uma íntima relação com o coração. E ele fica ali na região do mediastino caudal. Eu vou mostrar uma imagem aqui que vai ajudar a entender esse lobo acessório. Tá muito bonito aqui nesse bovino. Lembra o desenho que vocês já fizeram de atividade que eu passei para casa? Eu falei, faça um desenho da pleura mediastinal conectando no diafragma. Então, aqui é a parede da pleura mediastinal, a prega da veia cava, e aqui nós temos o esôfago. Então, esse espaço ao centro é o espaço do mediastino caudal. Quem ocupa esse espaço aqui é o lobo acessório. Olha numa face medial, aqui numa vista medial, você vê esse lobo acessório, ele é mais centralizado. Vamos aproveitar a imagem e vocês observam. Numa vista lateral, você não enxerga ele. O que você está vendo na vista lateral? O lobo cranial, a sua parte cranial, a sua parte caudal, o lobo médio e o lobo caudal. O lobo acessório, ele está medialmente. Então, esse mesmo pulmão, vamos ver a face medial dele, que aqui é a face lateral. Na face medial, o que nós enxergamos? Lobo cranial, parte cranial. Lobo cranial, parte caudal. Lobo médio, lobo caudal e o lobo acessório. Lembra na dissecação que eles cortaram o pulmão, a região do hilo, e foi cortando o ligamento pulmonar? Então ele foi fazendo uma incisão nessa região, que é justamente onde prende o pulmão, o diafragma. E é também a inserção da pleura mediastinal. Ele foi fazendo aquela incisão. Paralelamente a essa reflexão da pleura do mediastino, aqui no pleura visceral, aí ela vai refletir aqui e vai formar a parede da pleura mediastinal. Vocês têm que imaginar isso em 3D, né? Lembra? Parede mediastinal, aí ela vai e reflete e vai formar, ela vai envolver o pulmão, reflete de novo, forma a parede mediastino, e aí depois ela forma aquela pleura costal. Enfim, todas essas voltas da pleura. E dorsalmente nesse pulmão nós temos a impressão do tubo do esôfago. Olha lá, impressão esofágica, ó. Em toda a extensão nós temos o esôfago, que tá muito bonito de ver naquele vídeo lá da dissecação do cavalo. Tá bem rico aquela imagem, né? Então, dorsalmente nós temos o esôfago. Ventralmente aqui nós vamos ter nervo frênico, lembram disso? O coração vai ficar nesse espaço, por isso que nós temos aqui, ó, esse espaço que a gente chama de incisura cardíaca. Incisura, esse vão, nessa, é como se fosse um sulco, né? Porque o coração está ocupando esse espaço e forma essa incisura cardíaca.
Aqui, como é ruminante, os ruminantes e os suínos têm o lobo traqueal. Então, você tem, desculpa, lobo não, brônquio, né? O brônquio traqueal. Então, ele está entrando aqui, nessa região, para jogar o ar e buscar o ar do lobo cranial. E aqui é o lobo, desculpa, o brônquio principal direito. Só existe essa entrada de brônquio traqueal no pulmão direito de bovinos, né, todos os ruminantes e suíno. Que vocês já viram que era no equino, que é muito mais simples a divisão. No cachorro, nós temos aqui uma organização. Vocês viram no vídeo também, inflando aquele pulmão. Eu vou aproveitar e mostrar. Ó, só vou tirar meu webcam aqui. Vocês lembram dessa imagem? Eu trouxe ela para vocês em outra aula, mas vamos revisar. Aqui é uma vista ventral de tórax de um filhote de cachorro. Então, aqui o coração. E aqui pulmão direito e aqui pulmão esquerdo. Lembra que o pulmão esquerdo tem divisão em lobo cranial, lobo caudal. E o pulmão direito, lobo cranial, lobo médio, lobo caudal. E lá atrás nós vamos ter o lobo acessório, que não está dando para ver aqui nessa imagem. Eu vou mostrar agora para vocês, vou compartilhar aqui aquele programa, chama Imaios, para vocês terem uma noção de como é a disposição na cavidade. Então, se vocês observarem nesse corte, aqui. Então, aqui nós temos a disposição do pulmão, uma vista ventral, olha o externo. E aqui pulmão direito e aqui pulmão esquerdo, o coração ao centro. Eu vou estar girando para vocês irem acompanhando a posição. Aqui é o antímero esquerdo, posição desse pulmão dentro da caixa torácica. É importante aqui por causa do exame clínico, quando vocês forem fazer a percussão, auscultar esse pulmão dentro da cavidade. Se vocês forem observar, aqui nós temos um corte transversal, então eu estou seguindo. Aqui tem essa imagem que está mostrando o risco azul, onde que vocês estão enxergando. Nesse corte, aqui é um corte transversal e aqui o corte sagital. E do lado aqui o corte coronal. Nesse corte sagital, você observa, tá bem bacana o gradil de costela, aqui o externo, o músculo diafragma e o lobo caudal e aqui o lobo cranial. Olha o coração no mediastino médio. Vamos seguir mais. Ó, eu já estou indo para a região central de tórax. Você vê aqui o arco aórtico, pulmão caudal, lobo cranial. E olha o lobo acessório, que bacana que tá aqui em cor de rosa. Vamos seguindo mais. Agora eu já estou indo
para o outro antímero. Tá vendo? Nós estamos indo para o outro, a outra cavidade pleural, né? Lobo acessório. Olha lá, o arranjo que nós temos aqui no antímero esquerdo. Então, lobo caudal, lobo cranial. Enfim, finalizou. Então, vocês precisam ter essa noção de como é lá no tórax para depois fazer a auscultação. Aonde vai colocar o estetoscópio, em que altura, em qual espaço intercostal. Lembra que nós vamos traçar as linhas? Traça uma linha da tuberosidade isquiática, né? E aí você vem aqui até a décima. Qual costela você vai vir aqui? 10ª costela, 11ª costela, e você já vai fazer uma auscultação de lobo caudal. Então, você precisa ter essa noção e para fazer o seu exame clínico. Voltando lá para os nossos slides, esse arranjo de vocês precisam depois completar essas atividades aí para facilitar esse entendimento do assunto. E também precisamos entender como é nas aves, a organização desse pulmão, né, que não infla na ave. A gente tem aqui um pato, a gente tem a região aqui da mandíbula, entrando aqui na glote e toda a traqueia e chega no pulmão, aqui de uma ave menor, não sei que ave é essa, ela está no laboratório, mas enfim, é uma ave menor. E nós temos aqui esse pulmão, os dois pulmões, essa região, aqui a traqueia, e essa região é da siringe, que vai jogar esse ar para o pulmão, nas aves. Então, primeira coisa, entender como que é o esqueleto, e aí você tem a traqueia, que vai chegar com esse oxigênio para o pulmão. O pulmão é muito aderido no dorso, né? As costelas fazem até impressão nesse pulmão. Na hora que vai tirar o pulmão, você tem que realmente dar de trabalho você retirar ele sem estragar esse pulmão. E os espaços aéreos, que são esses sacos aéreos conectados com esse pulmão. Observem a relação com todo o tronco desse animal. Então, na inalação, esse ar chega no pulmão e ele vai sendo deslocado para os sacos aéreos caudais. Então, observem, aqui está o pulmão, esse ar que chega, ele vai para esses sacos aéreos aqui, que são grandes espaços de ar. Depois, deixa eu deixar ele seguir o vídeo que fica melhor para vocês entenderem. Nós temos os sacos cranialmente, né? Os sacos cervicais, o saco clavicular, o saco aéreo torácico e o saco aéreo, os dois torácicos e o abdominal. Então, o primeiro ciclo da inalação, esse ar que chega no pulmão e vai para os sacos abdominal e os torácicos. Infla ali com o seu ar e começa o processo de exalação desse ar. Volta para o pulmão. E neste momento tem troca
gasosa. Você vai ter a pressão ali do saco aéreo jogando para o pulmão. Então ele vem para o segundo ciclo de inalação. Ele vai para os sacos, tanto do clavicular como cervicais. E depois volta para a traqueia exalado. Eu achei bacana essa animação aí para vocês compreenderem o arranjo, o porquê desse saco aéreo. E também, pessoal, vocês têm que ter noção que é um espaço aéreo, portanto, ele pode ter uma lesão. Pessoal, se um desses sacos se romperem, o ar que está dentro do saco vai para o meio externo. Então pode acontecer, vocês receberem no consultório uma ave, qual, né, as aves periquito, papagaio, são criadas, pode ter um rompimento, por exemplo, do saco aéreo aqui, clavicular, ou cervical, e eu fico com um papo aqui no pescoço. O que é aquele? Você vai lá, faz a punção, retira o ar, e depois volta de novo. Porque o ar saiu do saco aéreo e foi para a região que está ali tecido conjuntivo, abaixo do músculo, abaixo da pele, fica aquele papo, né? Isso pode acontecer.